Então, pessoal, hoje foi de amargar, né? Hoje foi de cagar essa nossa tentativa de ter aula, né? Essa nossa aula catastrófica. Então, eu vou dar continuidade aqui com vocês. Eu já postei algumas coisas aí, se vocês quiserem ir adiantando o serviço. Mas, vejam bem, eu tinha falado para vocês que a Alemanha inicia seu projeto de rearmamento em 1936. E esse projeto de rearmamento ele foi um projeto muito acelerado. Em 1936, o Hitler rompe com o Tratado de Versalhes, para de pagar as dívidas da Alemanha e vai dar início à reconstrução do exército alemão, né? Vai começar a reconstruir o exército alemão. Qual foi a política? Qual foi a postura da Inglaterra e da França? Toleraram isso, aceitaram isso. Porque não era... Imagina o raciocínio da França e da Inglaterra, né? Eram países democráticos. Será que a ideia de uma nova guerra mundial era popular, né? Será? Então, como esses governos precisavam de apoio popular e a ideia de uma guerra não era popular, esses governos eles vão ter dificuldade de convencer a população. Não querem, não querem. Então, resumindo, a Inglaterra e a França vão tolerar o rearmamento alemão, usando como justificativas aí, a Alemanha já sofreu demais, o Tratado de Versalhes era visto por muita gente como injusto, né? Então, o rearmamento alemão, o Hitler, ele vai matar quem? Judeu e comunista. Eu não sou nem judeu nem comunista, foda-se. Então, os países, a Inglaterra e a França ligam, foda-se, quanto à questão do rearmamento alemão. E deixa o pau quebrar. A gente chama essa política de essa postura acovardada da Inglaterra e da França de política de apaziguamento. Política de apaziguamento é o nome que a gente dá para essa ação, essa maneira de agir da França e da Inglaterra. Tá? Beleza. O que acontece com aquela criança que os pais fazem todas as vontades? Essa criança vai exigir cada vez mais. Você está criando um monstrinho dentro de casa, não é? Não é mais ou menos assim? O que a Inglaterra e a França fizeram ao agir de uma maneira absurdamente tímida e até mesmo acovardada diante de Hitler ali em 1936, vai estimular o cara a dar o próximo passo, né? Então, em 1938, o Hitler dará seu segundo passo, que é a anexação da Áustria, Anschluss, em alemão, anexação. Vocês sabem que o Hitler era austríaco de nascimento e era um sujeito que acreditava, o Hitler acreditava numa teoria chamada espaço vital. Ele acreditava que para que a Alemanha tivesse uma... Pera, gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui. Melhorou agora. Agora tá mais, a minha cara está mais iluminada. Então, pessoal, o que eu estava dizendo para vocês é que o Hitler ele acreditava numa teoria chamada teoria do espaço vital. Ele acreditava que para um país ser uma potência, ele tinha que ter esse país tinha que ter um tamanho mínimo, tá? E então ele sempre foi um defensor da ideia do expansionismo territorial, né? E aí o que o Hitler vai fazer? Essa teoria do espaço vital é chamada Lebensraum, né? Lebensraum, espaço vital. O Hitler é austríaco de nascimento e nunca escondeu o seu desejo de incorporar a Áustria ao território que ele dominava, né? Ao território que ele governava.
era uma linha de raciocínio chamada Grande Alemanha. Tá? O Hitler achava, ele dizia para os outros que ele queria governar todos os alemães do mundo, todos os germânicos do mundo. Aonde você tivesse maioria de população germânica, ele era o governante natural. Como a maioria da população da Áustria era população germânica, quase toda a população da Áustria era germânica, eu quero a Áustria sob meu controle. E ele foi fazendo pressão, pressionando, até 1938, quando, em 1938, ele consegue eleger na Áustria um partido nazista, financiado pela Alemanha. Totalmente ilegal, né? O partido nazista financiado pela Alemanha ganha as eleições e propõe a ideia da unificação e dá positivo para a ideia da unificação. Tá? E aí o partido nazista austríaco, a Alemanha ocupa a Áustria. Tá? Então, em 1938, no início do ano de 1938, nós teremos a ocupação da Áustria pela Alemanha, ou Anschluss, tá? Anexação. E qual foi a reação da Inglaterra e da França? Dane-se! Problema dos austríacos. Vale a pena ir à guerra por uma decisão que, inclusive, foi referendada por um plebiscito. Teve um plebiscito na Áustria e a população... Eu não sei se teve pilantragem, não sei se teve fraude, mas o plebiscito disse sim. Concordamos com a unificação com a Alemanha. Tá? Então, a Inglaterra e a França, mais uma vez, não verão motivo para caçar briga por conta de Áustria. Dane-se a Áustria. Eu não sou austríaco. A comunidade judaica da Áustria, dizimada. Mas a postura da Inglaterra e da França foi de tolerar a agressão nazista contra a Áustria. Tá? Então, mais uma vez, prevalece a política do apaziguamento. Deixa eu só comentar um detalhe com vocês. Nessa época, é também o momento em que os nazistas começam a caçar frontalmente, caçar sem escrúpulos, começam a perseguir os judeus na Alemanha. Até aqui, até 38, a ideia era enxotar os judeus. De 38 para frente, é matar. Então, a comunidade judaica alemã teve tempo. Pelo menos 50% dessa comunidade alemã fugiu, outros tentaram se esconder, mas pelo menos 50% da comunidade judaica alemã fugiu. E a comunidade judaica alemã era muito interessante, por quê? Porque eles era muito grande. Os judeus alemães eram proibidos de ter terra até pouco tempo antes. Até o século XIX, o judeu não podia se comprar terra na Alemanha. Então, não havia muitos agricultores judeus, havia muitos trabalhadores urbanos, e muitos jovens acabaram cursando. Eles não tinham outra opção, não tinha essa de... Então, muitos jovens judeus acabaram se tornando professores universitários, cientistas. Né? Olha o estrago que o Hitler fez. 10 físicos e 5 químicos que posteriormente vão ganhar o prêmio Nobel em suas áreas de atuação. 10 prêmios Nobel da Física e 4 prêmios Nobel da Química. Eles vão ganhar, não ganharam ainda, mas eles vão fugir da Alemanha para os Estados Unidos e Inglaterra. Albert Einstein, que já era o mais brilhante físico do mundo, que já tinha ganhado o prêmio Nobel, foge da Alemanha. Então, figuras de ponta. O pai da guerra química alemã era judeu. Para vocês terem uma ideia, Fritz Haber foge para a Suíça, prêmio Nobel da Química em 21. Foge.
Então, o nazismo vai dizimar a comunidade científica alemã. Pois os caras querem ganhar a guerra, né? Esses bosta que ganhar guerra. Não tinha cientista mais para nada, né, pessoal? Então, é interessante isso, porque a população alemã teve na Áustria, a partir da Áustria não tem mais, não. Os caras chegaram e já vão matando. Tá? Apesar de você ainda ter tido algumas fugas, mas olha, a situação desses caras é dificílima. Mal anexou a Áustria, ninguém falou nada. Olha a criança monstrinho aí de novo. O Hitler começa a falar da antiga Tchecoslováquia. Eu quero lembrar vocês que o Império Austro-Húngaro ele controlava duas regiões chamadas República Tcheca e Eslováquia. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que o Império Austro-Húngaro foi desmontado, juntaram a República Tcheca e a Eslováquia e criaram um país. Esse país não existe mais, que chama Tchecoslováquia. Tá? E a Tchecoslováquia tinha um parque industrial muito avançado. Não era um país grande, mas tinha um puta parque industrial. Para vocês terem uma ideia, a Tchecoslováquia tinha mais indústria bélica que a Itália. E o Hitler, não, tem essa região aqui, que era justamente a região mais rica da República Tcheca. Ele falou, essa região aqui chama Sudetos. Eu quero essa região para mim, porque essa região tem maioria de população alemã. E tinha também a maior parte da indústria bélica tcheca, né? Beleza. O Hitler, então, exige, mobiliza exército, faz o diabo. Isso no final do ano de 1938. Não deu nem um ano que ele anexou a Áustria. Ele já quer um pedaço da Tchecoslováquia. Ele falou só, eu quero Sudetos. Ele exige. O governo tcheco pede ajuda à Liga das Nações, a ONU de sua época, né? E se volta, claro que é para a Inglaterra e para a França, pedindo ajuda. Vamos juntar esse nazista escroto e dar nele. Vocês atacam de um lado, eu me defendo do outro. O presidente da Tchecoslováquia implorou a ajuda da Inglaterra e da França. Só que a Inglaterra e a França não queriam guerra. Ainda mais Tchecoslováquia, que se foda. Entenderam? Então, os governos de Inglaterra e França fizeram uma reunião com Hitler. Quem pediu ajuda foi a Tchecoslováquia, a Inglaterra e a França foram se reunir com Hitler numa conferência chamada Conferência de Munique, aonde os governos de Inglaterra e França disseram assim, se você não fizer mais exigências, então fechou, pode ocupar os Sudetos. Mas é só os Sudetos. Beleza, vocês podem confiar em mim, sou gente boa, eu sou legal. Tá? Então, o que vai acontecer? É assinado um acordo chamado Tratado de Munique, aonde a Inglaterra e a França concordam que a Alemanha nazista tem direito a ocupar a região dos Sudetos. E o exército alemão invade a Tchecoslováquia inteira. Gente inteira. Olha isso. A tinta usada para assinar o tratado não tinha secado, ainda o Hitler já estava limpando o furico com o tratado. O Hitler já estava suando o nariz no tratado, para ser mais elegante, né? O Hitler já estava cagando e andando pelo tratado. O Hitler era um lixo de ser humano. O Hitler era um horror. A Inglaterra e a França foram lá assinar o tratado, o cara já descumpriu o tratado em uma semana. E a Inglaterra e a França não fizeram nada. Política do apaziguamento. Foi aí que um importante líder político inglês, chamado Winston Churchill, que tinha pavor dessa política de apaziguamento, ele foi ao parlamento e disse, hoje, a Inglaterra e a França tiveram que escolher entre a humilhação e a guerra. Escolheram a humilhação, por isso terão a guerra. Porque você está dando espaço para o cara. Você não está fazendo, não faz nada, ele vai fazer de novo, né? Ou alguém acha que o Hitler ia respeitar esse tratado? Então, em março de 1939, o Hitler, com a desculpa de que iria ocupar os Sudetos, ocupa a Tchecoslováquia inteira. Incorpora.
mais território, mais indústria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler, os nazistas extraíram da Tchecoslováquia 1 milhão de soldados. Tiraram daquela região 1 milhão de soldados. Produziram milhares de tanques e canhões usando a indústria tcheca. Vocês acham que isso, né, não pesou lá nas vitórias alemãs? Boa parte dos tanques alemães no começo da Segunda Guerra Mundial eram fabricados na República Tcheca. Acredito. Então, assim, para o Hitler foi um puta bom negócio. E a Inglaterra e a França ficaram com cara de bunda. E o Churchill avisou. Vocês deram mole, ele vai pedir mais. Quem governava a Inglaterra, um carinha que ficou famoso, ele ficou como um símbolo de covardia, tipo, chamava Neville Chamberlain. Neville Chamberlain. Tá? Pior de saber, sabe o que é? O pior de tudo é que quando ele assinou o tratado, covarde, a população aplaudiu. Porque o povo estava com muito medo de uma nova guerra. Eu falei isso na aula, só que eu acho que vocês não ouviram. O Hitler, o Stalin, o Mussolini, eles não precisavam de apoio popular. Então, será que a população alemã queria uma guerra? Claro que não. O Hitler vai fazer um plebiscito perguntando para as pessoas? Não, ele é ditador, ele manda. Agora, os governos de Inglaterra e França dependiam do seu eleitorado. Então, se havia uma chance, imagina todos aqueles jovens que seriam convocados para a guerra, todo mundo ia votar contra, né? Porque corajoso é bonito os outros, eu não, eu saio correndo. É em filme, né? Todo mundo quer ser corajoso. Na hora que o bicho aperta, mas corre, hein? Então, não deu outra. A boca maldita do Churchill, né? Ele falou, ele vai exigir mais. Daí não deu outra. Passou 6 meses, o Hitler começou a exigir um pedaço da Polônia. O antigo corredor polonês. Lembram que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Polônia perdeu um pedaço de terra lá para... A Alemanha perdeu um pedaço de terra para a Polônia, que era a saída para o mar da Polônia, né? Era o chamado corredor polonês. E o Hitler falava, não, ali tem maioria de população alemã. Eu sei lá se tinha maioria de população alemã. Mas, ao ocupar aquele corredor polonês, você teria a junção, porque a Alemanha estava dividida em 2 blocos. A Alemanha mesmo, no mapa Alemanha, né? O Nha era a parte oriental da Alemanha, a chamada Prússia Oriental. Essa Prússia Oriental, que hoje é parte da Polônia, essa Prússia Oriental era um pedaço separado da Alemanha, né? Então, o Hitler exige que a Polônia lhe entregue o corredor polonês e declara que ou a Polônia entrega o corredor polonês ou haverá guerra. Tá? Espera lá, pessoal.